estresse é um presente de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Hoje nós vamos falar sobre estresse. Uma das revistas mais famosas entre os quadrinhos é A Queda do Morcego. Na década de 90, a DC Comics ela estava passando por uma revolução, não somente a DC, a Marvel também, e eles estavam inventando de matar os personagens ou ferir os personagens ou fazer com que os personagens vivessem situações de risco extremo para aumentar as vendas das revistas. E aí na década de 90 houve um arco que são várias edições de revistas diferentes ou da mesma revista, mas sequências em que traziam a história da queda do morcego. A queda do morcego é a história do Batman. Ele começa a sofrer muito porque existe um personagem, um vilão, Bane, o vilão. Ele solta os prisioneiros do Asilo Arkham e esses prisioneiros que são todos meio doidos, né? Porque estão no... Doido que eu quero dizer assim, você entendeu? Esses prisioneiros eles começam a sair e a cometer vários crimes. Então o Batman ele passa muito tempo caçando esses prisioneiros que são muito violentos, gente terrível, do Coringa e companhia. E aí ele vai prendendo essas pessoas, ele vai se tornando muito cansado, muito exausto, muito detonado por todo esse processo que ele está vivendo. Depois que ele está exausto psicologicamente, então ele tem que lidar com esse personagem que estudou o Batman, estudou o Bruce Wayne e agora descobriu quem era e veio minando a sua força. E esse vilão, então, ele destrói o Batman, faz ali, quebra a coluna do Batman e o Batman, ele agora tem que andar numa cadeira de rodas. Essa é uma história interessante porque essa história, ela apresenta talvez uma história de todos nós. Porque quando a gente entra nesse excesso do estresse, a gente se fragiliza e a gente abre portas para viver derrotas maiores em nossa vida. Por que eu comecei dizendo que o estresse é um presente de Deus? Porque se a gente não tivesse essa capacidade, esse estresse, a gente não conseguiria sobreviver. O estresse é fundamental para a vida. O problema não é correr do leão, porque o estresse ele te dá condições para isso, né? Aumenta o batimento cardíaco, adrenalina, então se você fica mais... o sangue ele vai saindo de partes em que você poderia, se você sofrer um corte, por exemplo, você vai sangrar menos, o corpo ele vai te preparar para aquela fuga ou para aquela luta, mas o problema não é correr do leão, o problema é correr do leão o dia inteiro, todo dia, a semana, todo o mês inteiro. O problema não é segurar o copo. O problema é por quanto tempo você poderá segurar o copo. Quanto tempo? Um copo é leve ou é pesado? O copo é leve. Mesmo que ele esteja vazio, mesmo que ele esteja cheio, ele é leve. O problema não é segurar o copo. O problema é por quanto tempo você pode segurar o copo. A questão não é ficar estressado. A questão é por quanto tempo nós ficamos. Porque você ter essa descarga de energia no corpo do ser humano é importante. Se você começar o dia, se você não jogar ali um mínimo de estresse, você não sai do lugar, você fica ali o dia inteiro sentado sem fazer nada. Então é importante essa descarga hormonal que tem. Agora, quando essa descarga ela se mantém por muito tempo, então você começa a sofrer as consequências disso. E é isso o que acontece na queda do morcego. Ele começa a lidar com vários bandidos. Lidar com bandido é fácil pro Batman. Mas o problema é lidar com 3, 4, 5, 6 bandidos num dia só. E todo dia, o mês inteiro, sem ter tempo para descansar, sem ter tempo para dormir, sem ter tempo para estar com a família. Eu sei que o Batman não tem família, mas você tem. Se você não tem essas questões, aí você não tem, então, estrutura para continuar vivendo. E aí tem 4 fases do estresse. Eu vou usar uma outra classificação que apresenta 3. Algumas classificações vão dizer de 4 fases do estresse, outras vão falar de 3 fases. Mas a fase inicial é uma fase positiva do estresse. É ali quando o ser humano ele se energiza, ele vai pegando energia por meio da produção de adrenalina. E aí, nesses casos, a sobrevivência é preservada, a sensação de plenitude é frequentemente alcançada. Porque esse estresse ele é bom, ele te ajuda no teu trabalho, ele te ajuda na tua vida, ele te ajuda com os teus filhos.
esse estresse é bom. O problema é quando esse estresse ele é mantido por mais tempo. Aí você entra numa segunda fase, que aí já é chamada de resistência. E aí a pessoa automaticamente ela tenta lidar com os estressores de modo a aumentar a sua... Ele vai tentando encontrar uma homeostase. O que é homeostase? Seria a paz dentro do organismo. Só que quando os fatores eles vão persistindo, e aí essa resistência que o indivíduo ele vai tentando lidar, ela não acontece, então essa resistência ela é quebrada. Nessa segunda fase, o indivíduo, o estresse ele já vai ficando por mais tempo no indivíduo, dessa segunda e essa terceira fase, então o indivíduo ele vai ficando estressado por qualquer coisa. Na primeira fase, ele sabe o motivo do porquê ele está estressado. Ele está estressado por conta disso aqui, porque ele tem que entregar o relatório, porque ele tem que chegar no horário, porque, sei lá, está com um problema no casamento. Então, ele está com uma questão aqui específica e ele está buscando energia, ok. Mas quando vai dessa segunda para essa terceira, o indivíduo ele começa a ficar estressado e ele não entende por que ele está estressado. Ele está gritando, mas não sabe nem por que está gritando, mas está gritando. É como se estivesse estressado por qualquer coisa. Então, esse copo de água ele está se tornando pesado demais para ser segurado. Ele já está lidando com bandidos demais, não está conseguindo prender todos eles. E aí, quando essa resistência ela é quebrada, aí a pessoa ela passa por uma fase de exaustão. E aí a gente já está falando da terceira, quem faz uma categoria de terceira, a categorização, né, apenas com 3 fases do estresse. E aí nessa fase, as doenças elas começam a acontecer, elas começam a aparecer no organismo. Principalmente aqui os órgãos que são mais vulneráveis. Então infarto, úlcera, psoríase, depressão, entre outros, começam a surgir quando o indivíduo está tempo demais estressado. Essa descarga enérgica que acontece no indivíduo, que é muito boa para o indivíduo fugir do leão, ela é péssima, não vou dizer que ela é péssima, ela ainda é boa, mas ela cobra um preço muito alto daquele que foge de um leão todo dia, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Isso começa a cobrar um preço. Por quê? Porque o indivíduo não foi feito para correr do leão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Não foi feito para isso. Então isso começa a cobrar um preço. E a questão é que na vida real, em nossos dias hoje mesmo, para ser bem sincero, quantos leões você teve que fugir? A gente fala de matar um leão, mas é figurado. É figurado. Quem é o nosso leão hoje? É a conta que você tem que pagar? É a casa que você tem que arrumar? É o seu filho que te perturba? Quem é o leão hoje que a gente está fugindo, que a gente está correndo? E antigamente você fugir do leão também era possível. Porque hoje também... Você fugir do leão, como é que você vai fugir do teu trabalho? Você não tem como fugir do teu trabalho. Você vai fugir do teu filho? Você não tem como fugir do teu filho. Então, esse estresse que só graças a ele que a gente está aqui, você só teve bisavó porque ela, sei lá, fugiu do leão, fugiu da onça, a gente só está aqui por conta disso, mas mantido por muito tempo, isso acaba cobrando um preço muito alto da gente. Eu vou te falar aqui, vou fazer uma lista então de algumas coisas aqui, ó. Você pode ter insônia por conta do estresse. Em excesso, o estresse pode causar insônia, pode agravar a insônia. E aí a pessoa ainda fica mais cansada, porque se ele está estressado, se ele não dormiu bem à noite, ele não vai ter um bom dia. Como ele não tem um bom dia, ele fica mais estressado à noite. Isso vai virando um ciclo, vai destruindo a pessoa. Então dormir é fundamental para a vida. A pessoa que não dorme, passou uma semana, se ele chega com 2 semanas sem dormir, e aí eu tô falando, se eu dormindo muito pouco e ele chegar num psiquiatra, é provável que ele já receba logo uma receita, porque dormir é essencial para a vida. Dormir é essencial para a vida. Quem não dorme de forma com qualidade, é impossível a pessoa ter qualidade de vida sem ter qualidade de sono. Então, por exemplo, outra questão também é a depressão. Porque o principal hormônio controlador do estresse é o cortisol. E esse cortisol, quando ele está muito alto, aí ele tende a diminuir 2 substâncias, que é a serotonina e a dopamina. Eu já falei isso para vocês no episódio que a gente falou sobre felicidade.
E aí a redução dessas substâncias, ele pode estar ligado muito forte ao início da depressão. Então, muito cortisol tende a ter pouca serotonina, pouca dopamina, automaticamente o indivíduo ele tende a ter uma possibilidade maior de depressão. Então, a pessoa estressada também, prisão de ventre ou diarreia, ou prende muito ou solta muito. Então, o indivíduo que está sob estresse constante, o cérebro ele vai emitindo sinais para o intestino para que eles sofram contrações, ou prenda ou solte. Esses estímulos eles acabam causando desconforto para a pessoa, sintomas como dores abdominais, distensão abdominal. O estresse também pode gerar transtornos alimentares. Então, anorexia, compulsão alimentar, são pessoas que estão mais propensas ao desenvolvimento do estresse. Então, você vê que uma coisa leva a outra. O estresse leva à depressão. A pessoa que sofre de anorexia, ela tende a ser mais estressada, e sendo mais estressada, ela tende a ter mais compulsão alimentar ou anorexia. Então, a falta ou excesso, o demônio sempre mora aí, é na falta ou no excesso. Tudo que o nosso corpo produz é bom, desde que não seja muito e desde que não seja pouco. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. Uma outra questão também, problemas no coração, isso aí você sabe, você já viu milhares de vezes sobre isso, mas você pode ter problemas no coração por conta das influências hormonais. Então, o estresse crônico, ele pode provocar o que eles vão chamar de vasoconstricção, que ou seja, é o fechamento das principais artérias e veias do coração. Isso provoca a redução do fluxo sanguíneo, e aí isso faz aumentar os batimentos cardíacos, eleva a pressão arterial. Então, isso aí vira uma bomba, né? Essa irregularidade no funcionamento do aparelho circulatório, ele pode evoluir inclusive para complicações de outros órgãos, que são tão importantes. A pessoa tem AVC, infarto. Um outro ponto aí do estresse, tem um envelhecimento precoce, que é um exemplo disso. Olha para o presidente quando ele assume uma função. Ele está ali, já acabado, né? Mas depois que ele passa 4 anos na presidência, ele está muito mais acabado. Depois que ele passa ali 8 anos na presidência, então ele está muito mais acabado. Eu ia falar para vocês olhar o Joe Biden nos Estados Unidos, mas ele já é um senhor, já assim, então talvez não faça muita diferença. Mas você entendeu o que eu estou dizendo. Então, doenças de pele também, a pessoa pode ter dermatite, a pessoa que vive estressada, ela pode ter acne, vitiligo, psoríase, que são as mais comuns, na verdade. Então você vai perceber aí que o estresse ele arrebenta o teu organismo inteiro. Por que ele arrebenta o teu organismo inteiro? Porque ele libera e faz descargas aí que vai cobrar um alto preço do teu organismo. Então, doença de pele, envelhecimento, problema do coração, transtorno alimentar, prisão de ventre, depressão, insônia. Então, tudo isso aí vai arrebentar o teu organismo. Outra questão ainda, o estresse, ele tende a diminuir a defesa imunológica do teu corpo, ou seja, o teu corpo ele fica tem menos condições de lidar com os invasores. Então, o indivíduo fica mais vulnerável, ele tem mais possibilidade de ter uma outra infinidade de doenças, além dessas que eu disse aqui. Agora, o que causa o estresse? Mais comum, consumo descontrolado de álcool e cigarro. A pessoa que bebe, fuma muito, essa é uma pessoa que ela tende a estar mais estressada. Cansaço e indisposição mental são outras questões que vão estar envolvidas aí também. A pessoa pode ter tensão e dores musculares. Então o indivíduo está muito estressado, os músculos deles ficam muito dolorosos, desinteresse pelas coisas, ele acaba tendo uma preocupação excessiva, ele tem dificuldade de memória, ele tem um aumento de ansiedade, ele tem uma falta de concentração, alteração no apetite, irritação, sono, desvio de humor, abuso de droga. Porque quando o indivíduo está estressado, ele acaba buscando uma forma para compensar isso. E aí ele compensa isso às vezes no cigarro, compensa isso através da bebida, através do uso de droga. Vai me dizer que você nunca, sei lá, tô estressado, vou comer um chocolate. Tô estressado, vou comer um sorvete. Tô estressado,
vou aqui assistir um filme. Você tende a buscar fugas para lidar com esse estresse, caminhos para você lidar com esse estresse. Então, no meu caso específico, o estresse, ele quase sempre ele vai seguir aqui 3 caminhos. Ou ele vai para o seu estômago, e aí a pessoa tem úlcera, ou ele vai para os músculos e a pessoa tem uma tensão muscular, ou ele vai para um órgão que parece uma borboleta que está aí na garganta do indivíduo. E é justamente aí, no meu caso, onde eu acabei lidando com as consequências do meu estresse. Aí eu estou falando da tireoide. O estresse ele vai arrebentar o seu corpo, ele vai preparar o seu corpo para um estágio de constante alerta. Esse estágio de constante alerta ele vai cobrar um preço de você. Agora, para lidar com isso, a gente não pode se estressar lutando contra o estresse. A gente fala, não posso ficar estressado, não posso ficar estressado, não posso ficar estressado. Quanto mais ele diz, não posso ficar estressado, mais estressado ele fica. Eu vou falar aqui para você sobre 3 coisas e a 4ª a gente vai falar para você no próximo episódio. Primeira questão. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Se você não tem tempo para fazer atividade física, é a prova explícita de que você precisa fazer atividade física. Mas eu não posso parar. Se você não parar para fazer atividade física, você vai parar no hospital. Mais tempo ou menos tempo. Então, é fundamental. A atividade física é fundamental para quem sofre com estresse. É fundamental para quem lida com ansiedade. A atividade física é fundamental na vida. Então, dá um break, tenha esse espaço para si. Quanto menos tempo a gente tem para se cuidar, mais estressado a gente fica. Enquanto mais estressado a gente fica, menos a gente rende. Eu não tenho tempo porque meu trabalho exige muito. Se você não parar, o seu trabalho, a sua qualidade no seu trabalho não vai valer nada. Não dá porque meus filhos não me dão tempo. Se você não parar, você não vai ter condições de cuidar dos seus filhos. Você vai ser uma mãe pior, vai ser um pai pior se você não fizer atividade física. Se você não parar para cuidar de você, você vai ter que lidar com as consequências disso aí. Uma outra questão é a alimentação. Muito açúcar, muito sódio, tudo isso aí vai complicar a tua vida e vai muito embutido. Isso vai te arrebentar e vai te cobrar um preço também. Vai te deixar mais estressado ainda. Café, tudo isso aí cobra um preço. E tem um outro ponto que eu queria me delongar mais um pouquinho aqui com você. Tem muita gente que vai falar sobre a meditação. Então você medita, tal, pro estresse, etc, aquele negócio todo. Eu não conheço muito pouco sobre os efeitos da meditação, mas eu conheço muito os efeitos da oração. A meditação você vai tentar entrar dentro de si para conseguir encontrar soluções. Na oração, você vai buscar o Senhor do Universo, o Criador do Universo, o Rei do Universo, para que Ele te ajude nesse processo. Eu não vejo em mim soluções, e eu nem procuro em mim soluções. As soluções que eu procuro na minha vida, eu procuro fora de mim. Eu não preciso de uma autoajuda com U. No meu caso, eu prefiro de uma autoajuda, auto com L e não com U. Porque a palavra de Deus ela vai dizer, lançando sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lançando sobre ele, permitindo que, não andando ansioso por coisa alguma, olhe para os pássaros, olhe para os lírios, olhe para a natureza e para a forma que Deus cuida dessas coisas. E olhando para Deus, para o Rei do Universo, eu entendo que eu não preciso correr muito, porque andando com Ele, eu jamais estarei atrasado, jamais estarei adiantado. Estarei no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Próximo episódio eu vou falar então sobre talvez o maior vilão do estresse, que é o tempo que não nos deixa em paz. Esse é o próximo episódio que nós falaremos para você.